Projetar, no dicionário online de português. Atirar à distância, arremessar, arrojar. Fazer um projeto ou uma planta de. Projetar uma casa. Sinônimos: arquitetar, arremessar, arrojar, lançar, maquinar, programar, traçar, planejar. Se você aí também percebeu que saber o significado da palavra projetar não é o suficiente para você entender o que é projetar, em que consiste projetar, dentro exatamente da arquitetura, óbvio, porque esse é o Arquitetura na Nuvem. Então, se você quer saber o que é projetar, fique até o final do vídeo que eu vou liberar um bônus incrível para você. O bônus já está na descrição do vídeo, que é um dos artigos que eu achei relevante sobre o que é projetar. Então, se você quiser, você já pode fechar o vídeo e ir lá ver os artigos. Mas eu não faria isso se fosse você. Projetar é criar, certo? Certo, Pablo? Certo. Para mim, uma definição que ainda tem sido suficiente é: projetar é compor o espaço. Mas agora não é mais suficiente. Porque, primeiro, o que é compor? Segundo, o que é espaço? Eu adoro complicar. A questão que mais me intriga dentro do ato de projetar é que simplesmente existe uma variedade tão imensa e infinita de projetos, gigante e suculenta, que como é possível existir pós-moderno e modernismo, sendo que tudo parte do simples ato de projetar? E principalmente a variedade de projeto de acordo com cada arquiteto, ou seja, como que o ato de projetar consegue ser tão diferenciado dentro de cada pessoa. Então, partindo dessa análise de que o ato de projetar vem de várias formas e cria várias formas, o que me fez pensar é: será que realmente existe uma única forma correta e ideal de projetar? E qual é esse método? A minha fixação no ato de projetar é porque eu acredito realmente que quanto mais eu souber sobre esse processo projetual, quanto mais eu conhecer como se projeta, eu vou poder assim potencializar o meu ato projetual e a minha capacidade de projetar. Muitos eu acredito que vão dizer que só se aprende a projetar projetando, mas eu acredito que se você tem uma análise crítica do seu método projetual, você consegue avaliar nele os erros, as falhas, consegue avaliar o que você vai poder melhorar, entender o que você está fazendo, e esse ato de projetar deixar de ser espontâneo e ser um ato crítico, metodológico, pode ser que potencialize o seu ato de projetar. Enfim, eu acho que vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam entendendo. Quando eu começo a falar disso, eu mesma me perco e aí eu penso: por que eu fico falando disso? Eu acabei percebendo que nesse ato de projetar existem alguns fatores que influenciam e alteram esse ato. Algumas coisas começam a influenciar o ato de projetar, como a forma, como o programa, como o prazo que você tem para entregar, como um monte de coisa que começa. Você tem aqui o seu processo projetual. E aí os fatores começam a vir e interferir e alterar a forma ou a... Você tá entendendo, sabe? Esse é o processo projetual. E aí ele vai sofrendo interferência desses fatores. Digamos que se ele aconteça de forma linear, o que eu duvido que seja, você tá aqui, lá, feliz da vida, tal, e bum, vou começar a projetar. Você começa a caminhar por uma série de etapas. Vamos supor que sejam os estudos preliminares. Você já começa a ter interferência de alguns fatores que vão transformar esse estudo preliminar num possível anteprojeto. Esses fatores, no caso, podem ser o programa ou os recursos. Então, digamos que quando você chega aqui na etapa de anteprojeto, o seu pensamento, a sua intenção projetual já vem com mais essa carga de fatores. Ou seja, aqui no anteprojeto você já está chateado, por exemplo. Porque a experiência que eu tenho em processos projetuais
é que ela transforma não só o seu estado físico, mas também o seu estado emocional. Então, se você inicia um processo projetual muito feliz e otimista, provavelmente você vai terminar esse processo projetual morto, ou não, que seja. Então, quando você chega, por exemplo, no projeto mesmo, está sofrendo um monte de interferências desses fatores, e é meio que existe uma quebra aqui. E aí você não consegue mais enxergar o que aconteceu com você nesse período. Então, isso se torna um mistério projetual. Porque já tem tanta coisa aqui e você já está de olho na reta final, que o que acontece? Você não consegue voltar e ter um entendimento coeso de tudo que já aconteceu no seu processo projetual. Era como se isso fosse interrompido. Mas, digamos também que o seu processo projetual não seja linear, ele seja nuclear. Isso é estranho, mas aqui dentro desse seu núcleo do processo projetual, você tem as suas convicções, as suas referências, os seus desejos, no caso, e uma infinidade de coisas. Da mesma forma que o processo projetual linear sofria interferências, o seu processo projetual ele tem que se expandir para se tornar o projeto que você está concebendo. Para esse processo projetual se expandir e se concretizar no projeto, no meu ponto de vista, eu percebo que existem os fatores que penetram o seu núcleo e esses fatores vão transformar o que existe dentro de você e esses fatores também vão ditar o resultado do projeto. Então, digamos que aqui tem a ver com o cliente, vocês entenderam, né? Outro fator seja o mercado. Outro fator seja, sei lá, whatever. Esses fatores, eles vão transformar o seu processo projetual e eles vão quebrar, muitas vezes, o jeito que você projeta. Então, o seu processo projetual, eu acredito que provavelmente se transforma a cada projeto. O ideal seria que ele se transformasse a cada projeto. Cada projeto tem com ele os fatores que vão interferir no jeito que você projeta. Por fim, então, eu consigo concluir que não existe, provavelmente, um único processo projetual que seja correto e ideal, porque esse processo projetual, por fim, vai se transformar de acordo com a necessidade do projeto. E aí, no final, você consegue projetar algo extraordinariamente ridículo. Enfim, isso que eu mostrei agora é a minha compreensão do que eu imagino que seja o processo projetual, do que eu enxergo como processo projetual. É como se fosse uma receita de bolo, que você fosse alterando os ingredientes e aí o bolo. E aí, incrível como eu consigo associar quase que 87% das coisas com comida, o que é muito bom. E mais uma vez, como é a série Projetar, eu peço para vocês deixarem nos comentários aqui, não esqueça, se você tem uma opinião sobre o projeto, se você sabe mais fatores que influenciam o projeto, comenta aqui, comenta o que você achou do vídeo, comenta suas experiências, isso vai me ajudar a entender o que eu realmente estou buscando aqui e isso também vai me ajudar a conhecer os outros métodos e processos projetuais. Se você gostou, curte, compartilha, divulga e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E agora você já sabe, me manda um beijo. Um bolo projetual, hein? Coberto de chocolate, recheado de doce de leite com nozes crocantes, com um formato em balanço, onde pode passar ventilação e iluminação. Dessa forma eu ia sentir o aroma do bolo e poder ver a sua textura através da iluminação.